Peguei um tema um pouco ingrato, vamos dizer assim, né? Até coloquei como título aqui um dilema para o radiologista, né? Assim, tentei fazer de uma maneira uma revisão bibliográfica bem focado no problema, né? No que foi solicitado, que era a questão da hipertrofia dos cornetes inferiores. Então, as motivações para essa vai ser mais uma apresentação focada na discussão, assim, não vou ficar falando de patologia nem diagnóstico, mas para o nosso problema em relação aos laudos, né? E aí as motivações para essa apresentação, primeiramente um número alto de revisões e algumas discordâncias, certo? Deixar bem claro que o número alto de revisões em geral, por parte dos clínicos e otorrinos, a discordância de laudo em relação a essa questão é mínima, certo? Uma ausência de critérios objetivos, o que deixa uma margem aí para essas revisões serem solicitadas, né? E isso aí não é um problema só da parte clínica de otorrino, pelo que eu vi na literatura, a ausência de critérios objetivos é geral da parte radiológica e a gente não tem muito como padronizar isso aí, né? E aí deixar como discussão também, por final, parecido com com a aula da demência, que a gente vai escrever aumento volumétrico, vai escrever edema, vai escrever hipertrofia, ou de outra forma aí que prefiram, né? Então, assim, não vou demorar muito nessa parte aqui, porque acho que todo mundo já sabe bastante, anatomia, os cornetes inferiores, cornetes médios, né? Então, essa parte é mais para ilustrar. E lembrar que o corneto, ele tem a volumetria dele é dinâmica, né? Na maioria das vezes pode, isso à custa da parte mucosa, a parte óssea, a gente pode ter uma hipertrofia tanto da parte óssea como também da parte mucosa, que é o mais comum, né? A hipertrofia, o aumento volumétrico à custa da parte mucosa. Isso pode ser cíclico, pode aumentar isoladamente a mucosa por conta de uma questão pontual, aí uma rinite, e é isso que gera problema, porque depende muito de quando o paciente vai fazer o exame. A parte óssea não, né? A parte óssea, se ela estiver hipertrofiada, beleza, a gente vai conseguir ver. Mas se for a custo de mucosa, né, nem sempre a gente vai conseguir bater com o diagnóstico clínico do otorrino, né? Viu lá, visualização direta, trata e depois faz uma tomografia após o tratamento, né? Isso aí gera problema. Então, aqui só para ilustrar também as causas mais comuns de hipertrofia, rinite alérgica, rinite vasomotora, droga induzida, né? Aguda, crônica. E eu acho que é importante salientar essa parte da hipertrofia do osso e hipertrofia da mucosa, né? Que tem essa oscilação, a mucosa. Aí aqui para colocar um pouco, eu peguei esses dois exemplos aqui da prática, e aí esse caso aqui da esquerda, você olha, tem essa coluna, a seta está aparecendo aí para vocês, né? Você vê esse caso da esquerda, que tem aparentemente uma passagem aérea adequada, né? E esse caso da direita já tem um pouco menor, né? A passagem aérea. Mesma coisa aqui embaixo, que talvez encoste um pouco. E a direita, você vê que já está bem fechado, né? Assim, eu mostrei esse caso só para esses dois casos, né? Na verdade, esse paciente aqui é a mesma imagem, né? Dos dois, só muda o janelamento e esse de baixo também. Então, assim, para exemplificar como na prática isso pode gerar alguma dificuldade, até o janelamento pode induzir você, aqui tá passando, a passagem aérea tá boa, e aqui já tá mais, até tem essa diferença, até técnica, até de aquisição de imagem, tudo isso pode afetar de alguma forma, né? Então, que deixa mais subjetivo ainda. Aqui, esse exemplo aqui foi
exemplo até de hoje, foi solicitada uma revisão, um exame de outro colega, por parte do otorrino, e assim, é uma imagem clássica de ciclo nasal, né? Só de um lado, e você vê que aumenta o volume à custa de mucosa, né? Um lateral, e o colega solicitou, perguntando se não tinha dos dois lados. E aí, eu acredito, assim, depois fui tentar ligar para o colega e tudo, ele meio que desistiu, assim, da revisão, mas eu acredito que o motivo teria sido alguma coisa relacionada a procedimento, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, para ficar atento que quando tem esse padrão, padrão de ciclo nasal, e aí depois eu acho que a gente vai abrir para discussão se a gente deve falar a palavra ciclo nasal ou vai deixar a critério do médico. Isso aí depois a gente vai discutir, deixar para o final. Então, eu peguei, não tem muito, assim, não vi muitos estudos. Assim, e só voltando assim aqui a essa parte, eu vi que, conversando com colegas mais experientes, assim, que já lá há bastante tempo, então, tem diferentes critérios. A maioria usa critério subjetivo, alguns usam que encosta na região posterior ou na região inferior, outros que usam que quando ultrapassa a coana, para dizer que está hipertrofiado, mas assim, vasculhando assim a literatura, não vi muito consenso em relação a essas graduações, vamos dizer, esse critério teoricamente objetivo, né? Mais objetivo. Aí procurei alguns artigos aqui, um consenso de otorrino americano, tem esse daqui também de cirurgia plástica, e aí esse consenso e nos demais estudos, todos assim eram unânimes em uma coisa, que o papel da tomografia não era primário no diagnóstico de desvio de septo e hipertrofia de corneta. Isso, assim, inclusive, nesse consenso aqui, ele fala que é evidência forte, fala como evidência forte, né, que o papel da tomografia é secundário, que não é um exame obrigatório no pré-operatório, né, e o papel da tomografia no pré-operatório seria mais para avaliar a possibilidade de outras causas obstrutivas que não vistas no exame físico e na avaliação clínica, né? Então, e aí uma possibilidade de um pólipo, uma variação anatômica que aí possa interferir na cirurgia, um osteoma, seria mais nessa linha o papel da tomografia, segundo esses trabalhos, né? E ele fala que, nos dois, fala que o padrão ouro é exame físico mais sintomatologia clínica. É o que me chamou a atenção nesse trabalho, que ele fala também do desvio de septo, né? Que o que desvio de septo, para a gente, na imagem, parece ser uma coisa tão clara, né? Mas ele coloca no mesmo pacote. E fala que o padrão é exame físico, sintomatologia clínica, e deve ser feita a avaliação do exame físico antes e após o tratamento clínico, por conta dessa variação de volume, né? Antes e após o tratamento clínico, principalmente se for a custa de mucosa, pode reduzir. E aí, assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Que da parte dos otorrinos, né? Liguei para alguns otorrinos da minha confiança, assim, e perguntei, pô, e tal, por que vocês pedem tanto? Porque isso não é uma coisa geral, não é só da Apivida, né? Eu vejo que é uma coisa geral. Por que vocês pedem tanto e tudo? Aí eles explicaram que a maioria dos planos, o que acontece? A cirurgia, a septoplastia, 99% da septoplastia que fazem, tem que fazer corneto. E aí o que acontece? Que alguns planos querem fazer essa autorização separada. E aí, o cara vai lá, faz a tomografia, tem um desvio de septo, e o corneto saiu no laudo como normal. Aí chega lá na autorização dos planos, em geral, e o cara é negado. Assim,
cara vai lá, vai fazer o septo e não pode fazer o corneto, porque o plano não autorizou, né? E aí, assim, eles, com essa informação, fui procurar alguns estudos de septoplastia com duodenectomia, para ver se... E realmente eu encontrei esses 3 trabalhos aqui, os 3 falam que é recomendado. Pelo menos a unilateral, que é do lado contralateral do desvio. Pelo menos essa, no mínimo, essa daí tem que ser feita, porque o que acontece? Quando o septo é corrigido, o corneto remanescente, ele pode demorar muito tempo para voltar ao tamanho normal, né? O compensatório. E isso o paciente vai ficar com sintomas, às vezes demora anos e tudo, então meio que não adianta. O paciente pode até ser que ele fique bom daqui a 2 anos, mas ele fez a cirurgia e está se sentindo obstruído ainda, então não resolveu o problema dele, né? Então, esses trechos de alguns artigos que eles todos recomendam isso. E aqui, só para exemplificar, tentei procurar alguns achados, algumas escalas objetivas, e tem de todo tipo, assim, você imaginar tem. Esse aqui mede só, esse trabalho aqui, ele mede a mucosa, ele mede a parte óssea, anteroposterior, e tenta fazer aí uma análise, né? Mas, assim, esse aqui já é uma escala visual, né, que gradua a turbina, o corneto de forma visual. Mas, assim, todos eles falam, por exemplo, esse aqui era para medir tamanho de assintomático, mas, assim, sempre fala que a intenção é relacionar com pós-operatório, assim, ele não fala do corneto normal versus o corneto de alguém que precisa ser operado, né? É mais uma coisa incipiente, eles falam assim mais para futuro, futuramente ser usada, escala, nada assim atual, né? Assim, nada que dê para ser reprodutível no momento. Por exemplo, esse daqui também, essa escala aqui, esse estudo aqui, então ele faz um render, né, renderizado, faz o volume do septo, volumetria dos cornetos, coisa assim que na prática é bem complicado, assim, se você for fazer todo 3D para todos os seios da face, né, hoje em dia, para não estar longe da nossa realidade, né? E aí, assim, como conclusão dessa revisão, né, que eu concluí aqui com que o estudo tomográfico não é o método recomendado para o diagnóstico de hipertrofia dos cornetos, sendo seu papel importante para a identificação de outras causas secundárias. E essas causas secundárias, segundo um trabalho, mostra que até 50% dos casos tem alguma causa secundária, uma variante anatômica relevante, uma sinusite, um pólipo, alguma coisa desse tipo. Fazendo algumas ressalvas, né? Agora, já falamos pelo lado do radiologista, já mostrei o lado do otorrino, e agora, assim, tentar mostrar um pouco do lado do plano, né? Dos planos em geral, não estou falando da primeira só, de todos os planos. Acredito que todos esses trabalhos em que eles desprezam os critérios objetivos para dizer que são indicadas a cirurgia ou não, esses trabalhos que eu vi não são brasileiros, né? Então, nem em outros países, Estados Unidos, aquele maior consenso e tudo, os planos, acredito que funcionam de uma maneira diferente daqui, né? Não é uma cobertura universal, então deve ser tipo um modelo de apólice, eu acredito, né, nisso. Então, assim, é mais fácil passar por cima desse conflito de interesse, talvez, porque imagina que o cara dá o diagnóstico, o otorrino dá o diagnóstico, faz o exame, é vídeo naso, solicita a tomografia e ele mesmo opera, né? Então, assim, não que seja grande maioria sério, né, e tudo, mas existe um conflito de interesse nessa situação. O plano precisa de alguma coisa objetiva, né, para autorizar.
Então, assim, como eu vou, na verdade, essa parte aqui é só uma introdução aqui, né? Das sugestões, vocês que vão determinar aí. Mas, como sugestões, assim, como eu vi que a ausência de critério objetivo e e a indicação, a gente está respaldado pela literatura, né? Para falar que não é nosso papel indicar a cirurgia ou não, então eu acredito que manutenção do critério subjetivo, né? É outra coisa que até eu tinha conversado com a Nina, da gente fazer um texto padronizado para responder essas solicitações que são frequentes de revisão. Então, assim, o cara solicitou tal, e a gente já tem um texto pronto, ó, ou a avaliação do corneto, tomografia, o método adequado para avaliar questões secundárias, tal, sendo reservada critério clínico fibronase. Assim, estou dando um exemplo, né? Isso aí, claro, a gente vai formular com mais calma, se todos acharem por bem, né? E tentar fazer esse estreitamento com a auditoria médica, né? Não com a auditoria de laudos, mas com a auditoria médica, para a gente entrar nessa consonância aí de eles saberem também, né? Que a tomografia não é, né? Assim, eu acho que a gente vai fazer esse tipo de aproximação